seu Instagram. Fala lá com ele. Tá. Vai. Quem se pede, agora? O que é isso? Calma. Olá! Boa noite. Nossa, já temos 12 pessoas participando aí já. Então, Vou pedir para o Rafael me mandar as perguntas interessantes aqui pelo outro celular aqui. vamos começar a conversar. Vamos lá, falta um minuto ainda, estamos adiantados. Não. Tu viu como nós somos pontuais? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos aqui. Hoje a gente está fazendo mais uma live para tentar passar um pouquinho da nossa experiência aí, discutir um pouquinho, fazer um bate-papo gostoso. Precisa muito da participação de vocês aí, porque às vezes algumas coisas que são óbvias para a gente não são tão claras para todos. Então, acho que é interessante vocês participarem aqui. Então, para quem não me conhece, sou Écio, sou cirurgião bariátrico há 16 anos. Estamos falando com a doutora Mila, que por coincidência é minha esposa, né, que é endocrinologista. E eu costumo falar que quando eu estava na faculdade, nas aulas de endocrinologia, eu falava assim, nossa senhora, essas coisas não existem de hormônio, porque não dá para cortar, não dá para tirar. E hoje estamos falando aí de diabetes, de metabolismo, de hormônio receptor. Cada congresso que a gente vai tem que aprender coisa nova, né? Então a Mila me ensina bastante aí, vai tentar passar um pouco para a gente aí o que a gente pode tentar responder essa pergunta, né? Porque existe um estigma muito grande ainda de cirurgia bariátrica e se a gente levar isso para frente, falar em cirurgia metabólica aí é mais difícil ainda, né? Então, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica, que é a cirurgia metabólica, vou explicar um pouquinho, e os seus mecanismos e como ela funciona, o que a gente já sabe até agora para tentar. Mila, fala um pouquinho, por favor. Eu acho que a nossa história, né, em relação à obesidade e tudo isso, fez a gente se encontrar em especialidades que a gente não acreditava que a gente seria tão próximo, né? E a obesidade e a cirurgia bariátrica, e com a resolução, né, da melhora da obesidade, da melhora do diabetes com a cirurgia, fez com que as nossas especialidades se encontrassem. E realmente eu acho que isso é uma das coisas muito bonito para quem estuda, né, sobre o diabetes, para quem estuda sobre a obesidade e ver os resultados. E o interessante, na minha opinião, é que a ciência vem correndo atrás dos resultados da cirurgia bariátrica, né? Então, quer dizer, uma indicação que não era essa indicação, que era a indicação da perda de peso, a gente vê uma melhora tão grande quando a gente fala de diabetes e de doença metabólica associada à obesidade. Então, acho que isso é o mais bonito quando a gente fala em história, né? Em história da medicina, apesar de ser tão recente assim, é um dado bem interessante, você não acha, doutor Écio? Eu gosto de contar, é muito interessante essa história, porque a gente vai passando os anos e a gente... uma questão que a gente participou da história um pouquinho da cirurgia metabólica, né? Isso é muito interessante. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Tô aprendendo. Quem quiser, clica no aviãozinho aí de baixo, manda para algum colega que tiver interesse aí para estar com a gente. Aí hoje, graças a Deus, o vídeo está funcionando direitinho, está tudo em ordem. Como que começou essa questão da cirurgia metabólica, né? Começou com a cirurgia da obesidade. Então, o que o pessoal achava? E se eu falar errado, você me corrige, Mila, por favor. Pode deixar. Achava-se que o obeso tinha uma resistência periférica à insulina e por isso ele apresentava mais diabetes. E se a gente resolvesse a obesidade, o diabetes ia melhorar em consequência disso. E o que acontecia é que operavam pacientes com 200 quilos, né? Passava um mês, o paciente tinha perdido 20 quilos, quer dizer, bastante, mas ele continuava ainda numa obesidade muito grande.
E o diabetes melhorava absurdamente. Foi aí que começaram, isso faz 12 anos, não mais que 15 anos, começaram a ver, não é só a obesidade o culpado do diabetes. Tem outra questão que a cirurgia muda aí que acaba melhorando esse diabetes aí. Então, a história da cirurgia metabólica é muito recente, se a gente for ver no universo da medicina como um todo, né? E desde então, começamos a criar hipóteses diagnósticas e algumas nós conseguimos aí decifrar, algumas ainda não, para entender o que aquela variação anatômica da cirurgia fazia, mexendo na parte metabólica, né? O que é a definição de cirurgia metabólica? Quando a gente faz uma cirurgia num órgão com a intenção de atingir outros órgãos. Então, quer dizer, a mudança daqueles órgãos anatômicos e muda alguma programação em questão de hormônio, de receptor, de hipófise, hipotálamo, mamilo, às vezes dá umas aulas que me dá até dor de cabeça de tanta coisa, né, que acabam aí melhorando consideravelmente a questão da glicemia, talvez estimulando, talvez não, muito provavelmente com o estímulo do pâncreas. E a pergunta, né, que eu queria fazer para a Mila, que é o X da nossa conversa aqui, que é uma pergunta muito arriscada, né? Eu queria saber, a cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, depois eu vou falar um pouquinho da diferença das duas aí. Vamos falar de cirurgia metabólica, depois eu explico o que é uma e o que é outra. Cura o diabetes, doutora Mila? Precisava começar com essa pergunta? Já começar para arrebentar já. Assim, acho que o que a gente consegue já responder é que melhora muito, né? Não tem dúvida nenhuma. Falar em cura, você sabe que nós clínicos somos muito, né? Nós temos muito cuidado em determinados, né? Em falar que cura. A gente não gosta de falar essa palavra, né? Você percebe que o clínico nunca fala curou o diabetes. Mas já é um consenso em que existe uma melhora importante. E quando a gente compara até o tratamento convencional ou o tratamento farmacológico, existe realmente uma diferença entre a melhora do diabetes depois da cirurgia metabólica ou cirurgia bariátrica. Mas eu acho que isso é bem importante, você conseguir diferenciar para as pessoas, né, que na verdade é a mesma cirurgia, né? Eu acho que você como cirurgião poderia falar isso. Eu falo para você, a gente não fala em cura, a gente fala em melhora. Que melhora o diabetes, a gente já tem certeza que melhora. Espera mais uns anos para a gente falar qual a porcentagem de cura. Essa, graças a Deus, eu acertei desde o começo e eu sempre falei. Acho que cura é uma palavra muito forte, né? Eu acho que... o cirurgião falava em cura e até tivemos uma capa da revista Veja alguns anos atrás, quando a Veja ainda era importante para a gente, falando de cura do diabetes da cirurgia. Eu acho que é muito forte a palavra. E hoje até os cirurgiões aí acabam acreditando que a gente não pode falar em cura. A gente tem que falar em controle, de um ótimo controle, ou um controle, e por um tempo maior, né? A gente sabe que quanto mais tempo a gente ganhar controlando o diabetes, mantendo uma glicemia melhor, a gente tem outros efeitos que vão ajudar isso lá na frente, na idade mais avançada. E eu vou falar um pouquinho a diferença entre cirurgia bariátrica e metabólica, que é uma briga de falar cirurgia bariátrica e metabólica, que eu até não concordo. E é tão simples, né? Pois e é uma briga até nos congressos, a questão de egos, questão de nomenclatura, questão de poder, que acho que é interessante a gente deixar um pouco clara, né? Olha que legal, ó, glicemia de 300 para 90, isso aí não tem preço, é muito gostoso de ver isso daí. Parabéns, Júlia, muito, muito bom, muito bom. Então é o seguinte, a cirurgia bariátrica vem de cirurgia da obesidade, né? E quando começou a se falar de diabetes, de controlar outras coisas, não só diabetes, mas, por exemplo, pressão alta, colesterol, triglicéridos, outras doenças, a síndrome metabólica, né, que é um conjunto de várias coisas, começou a criar um estigma que seriam duas cirurgias diferentes. E, na verdade, trata-se da mesma cirurgia, né? A gente já há alguns anos vem tentando ter alguma particularidade para falar, não, vamos fazer uma cirurgia metabólica ou bariátrica, aumentar o tamanho de intestino, diminuir o tamanho do intestino.
E basicamente a gente faz a mesma cirurgia, né? Então a cirurgia bariátrica seria uma cirurgia metabólica. Eu estou tratando da obesidade, mas eu também estou tratando de comorbidades. Inclusive, quem não tem diabetes, o risco dele ter diabetes, isso já é comprovado por vários trabalhos, é menor quando ele faz a cirurgia no decorrer dos anos e ao passar da idade. Então, assim, na verdade, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia metabólica. Né? Hoje estão querendo fazer até sociedades distintas das coisas. Eu não concordo, eu acho que é a mesma coisa, a gente tem que trabalhar junto. Que, na verdade, eu costumo dizer que a gente não cuida de obesidade, cuida de diabetes, cuida de pressão alta, a gente cuida de gente. E gente tem corpo, mente, alma, aura, família, trabalho, filho, etc., que a gente tem que trabalhar como um todo, né? Então, essa nomenclatura que a gente fala, que confunde todo mundo, e até a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica está fazendo uma campanha nos Estados Unidos para mudar de cirurgia, cirurgia metabólica, o nome, para cirurgia do diabetes, que vai muito mais claro para as pessoas, para o público leigo, para os pacientes, né? E eu até queria perguntar para a doutora Mila agora, porque a gente sente, eu como cirurgião, e acompanho, já faz 16 anos que a gente está nesse mundo aí, eu acompanho uma dificuldade muito grande da comunidade médica e até os endocrinologistas de reconhecerem que a cirurgia bariátrica, ou a cirurgia do diabetes, ou a cirurgia metabólica, vamos falar aqui, cirurgia do diabetes, acho interessante, é uma opção de tratamento para os pacientes com diabetes. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Eu concordo, eu acho que é assim, o paciente ele tem que pelo menos saber dessa opção, né? Eu acho que é de interesse do paciente, é um direito do paciente saber que existe essa possibilidade. E, de novo, eu falo, nós como clínicos somos, sim, mais reservados, nós somos mais cuidadosos, nós somos... às vezes a gente tem esse defeito, né, de demorar um pouquinho mais para indicar e até apresentar para o paciente essa possibilidade. Eu acho que no nosso país a gente percebe que o paciente, para a cirurgia bariátrica, ele vem muito através do cirurgião do que do próprio clínico, tá? Isso pode ser um defeito nosso. Eu não consigo encontrar palavras para saber o porquê disso, né? Uma das coisas é que, às vezes, o endocrinologista ele pode se sentir um pouco envergonhado ou até um pouco, assim, tem medo de ser agressivo e falar para o paciente da possibilidade da cirurgia bariátrica, como se ele estivesse ofendendo o paciente, oferecendo isso sem ser a procura do paciente essa opção terapêutica. Mas eu acho que isso precisa mudar e o médico ou endocrinologista ele precisa apresentar esse tratamento para o paciente. Olha, existe um tratamento que é a cirurgia bariátrica em que a gente tem dados onde tem uma diminuição dos valores, né, da glicemia ou até mesmo, a gente fala hoje em dia de remissão. Aí a remissão é por um tempo prolongado, né? 8 anos, 10 anos. É a cura que a gente não usa muito essa palavra, mas a gente gosta da palavra de remissão por um tanto de tempo. Respondi a sua pergunta? Sim. E eu queria fazer uma pergunta que é interessante. Luciane, primeiro eu vou falar da Luciane. Oi, Luciane. Não tem nada, nunca ouvi falar de gordura saturada para quebra do jejum, não inventa moda. Não, é outro tipo de medicina, não é a nossa, tá? É o seguinte, Mila, você acha que a cirurgia, para quem tem indicação nos parâmetros de hoje, a gente tem que indicar para aquele paciente que tem um diabetes leve, que está iniciando aí com uma glicemia alterada, ou um pré-diabetes, como o pessoal fala, a gente tem que deixar a cirurgia para aquelas pessoas que já estão com diabetes descontrolado, que tomam muita insulina, que já tem vários anos de diabetes. Porque a questão da indicação da cirurgia ainda hoje tem uma dificuldade muito grande, porque pouquíssimos pacientes acabam ainda não melhorando o diabetes, né? Que talvez esse seja sempre o grande X da questão. Qual que seria a sua opinião? Olha, eu acho que na verdade, assim, o que é importante a população saber é que o diabetes tipo 2 é uma doença muito complexa, tá? E que ela não é só, não é simplesmente a falta de insulina. Então, a gente tem vários pontos onde a gente pode ter
um defeito, tá? Eu acho que o X da questão é a gente saber qual é o paciente que vai ter uma resposta boa com o tratamento cirúrgico. Então, algumas coisas a gente já sabe. Muito tempo de doença, muito tempo de diabetes, significa que o pâncreas pode já não ter uma reserva, ou seja, um fôlego para a produção de insulina, tá? Isso é um dado importante. A gente utiliza alguns exames que nos auxiliam nesse diagnóstico. Mas, assim, é difícil a gente falar para o paciente que não adianta operar porque você não vai ter melhora alguma. Não dá para a gente falar isso. Mas é importante que o médico seja verdadeiro, tá? E que fale para o paciente, olha, com 15 anos de doença, já com esses valores de exames, mostrando que o pâncreas tem uma pequena reserva de insulina, pode ser que a gente não tenha uma boa resposta. Mas isso gente... Não se faz essa cirurgia de um dia para a noite, né? O paciente tem que ser submetido aos exames, tem que ter uma boa relação com o endocrinologista, para que o endocrinologista explique todas essas nuances desse tratamento. Certo? Nossa, muito legal. Eu estou vendo aqui o pessoal entrando aí, muita gente conhecida. Um beijo para todo mundo aí. E a gente vai sentindo velho, né? Pô, 10 anos de operado, 13 anos de operado. Nossa senhora, parece que foi ontem que a gente começou a fazer cirurgia bariátrica, né? Nossa senhora, muito legal. Eu acho que a questão da indicação é muito importante, né? E eu estou vendo aqui o pessoal da minha equipe está aqui, nossas nutricionistas, psicólogas, os outros cirurgiões nossos, a Adriana, a Maria Esther, o Rafael, o Ricardo, Michel, é muito legal. E o que a gente acha que a cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica, começou com muitos cuidados, eu acho. Isso que é interessante, que não é só a cirurgia em si, mas a mudança de vida que acaba acontecendo, acaba ajudando todo mundo. Eu acho que o grande segredo do sucesso é o acompanhamento como um todo. É claro que a gente tem o fator metabólico, né, que com certeza muito legal. Eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que agora até pararam de fazer, mas comparando o tratamento clínico ideal com a cirurgia metabólica. Eu acho que às vezes a turma fica meio brava com isso, né, Mila, desses trabalhos aí, né? Porque o acompanhamento ideal do diabetes é muito difícil, né, Mila? O que seria um acompanhamento ideal do paciente diabético para o endocrinologista? Olha, a primeira coisa, o paciente diabetes, né, com diabetes tipo 2 e a obesidade, é a mudança de estilo de vida. Quando a gente fala de mudança de estilo de vida, é simples de falar e às vezes muito difícil da gente conseguir mudar, porque vai com os hábitos que estão mais enraizados, né, que estão mais endurecidos no nosso dia a dia. Então, a mudança de estilo de vida, o que é? É a gente comer de um jeito certo, é a gente comer de um jeito saudável e a gente fazer atividade física. E a gente precisa, é lógico que o médico precisa iniciar o tratamento, geralmente com medicações orais, tentando melhorar o controle glicêmico desse paciente. Isso é o ideal, que a gente tenha valores aí de um exame que a gente utiliza, que é a hemoglobina glicada, em que esteja aí, na grande maioria das pessoas, num nível menor que 7, tá? E isso, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem várias classes de medicações para a gente conseguir atuar. É lógico que quando a gente fala de pacientes que têm uma condição financeira boa, a gente consegue, é lógico, que melhorar esse arsenal terapêutico e utilizar boas medicações para melhorar o controle glicêmico. Mas isso tem um custo, e um custo que não é pouco, tá? O paciente tem que gastar um pouco de dinheiro para conseguir um controle glicêmico bom. Isso que é um controle glicêmico bom, é o paciente ter uma hemoglobina glicada menor que 7 e todos os outros, né? Todas as outras comorbidades que estão associadas ao paciente com obesidade. O que é? Pressão alta, colesterol alto. Então, todos esses fatores também devem ser controlados para que a gente diminua o quê? O que é o grande problema de se ter diabetes, gente? É porque a gente tem o risco de ter
infartos, de ter o que a gente chama de derrame, né, na linguagem mais popular, que é o que vai limitar a nossa vida. Ou a gente vai morrer, ou a gente vai viver com uma qualidade de vida ruim. Esse é o grande X da questão. Por isso que o diabetes é tão perigoso. O que é legal é que o pessoal vai perguntando e a própria turma já vai respondendo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Rosângela, de responder aí. É muito legal. Tem umas perguntas aqui, depois eu vou falar um pouquinho da comparação dos trabalhos. E eu vou perguntar para a doutora Mila. Paciente com IMC de 33 com resistência insulínica e problema na coluna, tem indicação de cirurgia bariátrica ou metabólica? Olha, eu acho que assim, só por isso que você está me falando, a gente vai ter que avaliar um pouquinho mais profundamente, né? Se tiver com IMC maior que 30 e com diabetes, a gente já sabe que tem indicação, tá? A resistência insulínica ainda não é uma indicação. O problema na coluna também precisa ser avaliado, tá? Então, assim, de prontidão, ainda não, mas a gente tem que ver, tem que examinar, tem que pedir exames. Concorda, doutor Hércio? Eu, como cirurgião mais ousado, vou falar, na minha opinião, é que assim, gente, existem algumas regras para indicar e a gente sempre avalia risco-benefício e é muito difícil a gente avaliar isso daí. E acho que é muito importante passar para quem está nos assistindo que é lógico que o principal dessa equipe é que a gente tenha um sucesso na saúde do indivíduo, né? Que vocês são uma equipe, vocês querem operar, nós queremos doentes, nós queremos pacientes, sim. Mas nós temos muito cuidado em indicar, né? Em saber que o que nós estamos fazendo é o melhor, certo? Não, esse é o grande X da questão. Eu falo o seguinte, que os pacientes têm que me convencer que eu tenho uma certeza, a gente nunca tem, só um cara lá em cima tem, mas que eu fazendo a cirurgia eu vou ajudar e melhorar a vida da pessoa. Acho que essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer, né? E se eu não tiver convencido que eu vou melhorar a vida da pessoa, juro, a gente não faz cirurgia e eu sei que os outros pessoal da equipe nossa também não faz. Acho que a gente é muito coeso, é muito legal isso daí, eu me orgulho disso, né? Mas respondendo à pergunta se tem indicação, não, na minha opinião, a cirurgia não teria indicação, né? Dependendo do quadro, é claro que tem outra, porque eu falo que não é só do ponto de vista cirúrgico, eu acho que tem indicação cirúrgica e tem indicação do ponto de vista emocional, nutricional, etc, 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 né? Então é muito difícil. Depois eu vou perguntar, responder uma pergunta do nosso colega Tiago, lá de São Paulo. Alexandre Aragão, um abraço, turma. Márcio Sugarrara, tudo bem? Mas eu queria falar um pouquinho dos trabalhos que comparam, que isso é muito pouco divulgado, comparando o tratamento cirúrgico com o tratamento ideal clínico. Não fique brava, doutora Mila, comigo, não vai ter guerra em casa. Porque dá até dó dos resultados, né? Então, qual que é a comparação? Isso existe. Olha, eu vi pelo menos dezenas de trabalhos comparando isso. O que é? Pegava um grupo de doentes, né? E com perfis semelhantes, metade ia para a cirurgia, metade fazia o tratamento clínico ideal. O que seria? Ela passava com o endocrinologista toda semana, passava semanalmente com o endocrinologista, nutricionista, educador físico e psicólogo, com as melhores medicações que existem no mercado. Hoje, a Mila falou de dinheiro, eu acho que, Mila, mais ou menos o quê? Para o tratamento ideal de um diabetes que usa insulina, R$1.000 a R$1.500 mensais? Se for usar os análogos... Top. Isso. Estou falando do tratamento melhor que existe. Vai, R$1.000 por mês. Então, num ano seria 12 mil. E sem perspectiva de parar de gastar esse dinheiro, né? E eles comparavam o quê? Tanto a glicemia de jejum quanto a hemoglobina glicada, que são os parâmetros mais importantes aí. Não estou nem falando de outros parâmetros. E o resultado, depois de 5 anos, né, o resultado da cirurgia foi pelo menos 6 vezes melhor que o tratamento clínico melhor que existe na média dos trabalhos, né? Eu acho que isso, a questão de operar não é tão simples, porque é uma mudança muito importante de vida e tem paciente que não está disposto a isso e sem problema nenhum. Eu falo que eu preciso ver os pacientes felizes, depois saudáveis, depois magros e esteticamente aceitos pela sociedade. Então o paciente tem que estar disposto. Mas
questionar resultado comparativo não existe. Porque também existe paciente que é super difícil de melhorar com o tratamento clínico, não é, doutora Mila? Oh, nossa, é isso. O diabetes, gente, é uma doença muito séria, tá? Uma doença em que ela é silenciosa, ela é sorrateira, ela vai atrapalhando, ela vai causando problemas nos outros órgãos sem que o paciente saiba do que está acontecendo. Então, ela não pode ser menosprezada, tá? Então, quando a gente fala dos resultados da cirurgia no diabetes tipo 2, nós estamos falando de diminuição em lesão de órgãos-alvo, né? Em diminuição de risco cardiovascular. Então, o impacto dessa melhora na saúde do indivíduo como um todo realmente, o Écio tem razão. Não dá para a gente, não tem argumento para a gente falar contra a cirurgia bariátrica, né? Para a melhora do diabetes. O que o paciente precisa é realmente colocar, pesar, né? Os prós e os contras dessa cirurgia para ele. O medo que ele tem, de como vai ser ele depois dessa cirurgia, como emocionalmente esse paciente vai ficar, mas que metabolicamente ele tem melhora, não tem dúvida. Eu acho que a ciência, a medicina, nós estamos em dúvida, não no paciente obeso, certo, doutor Écio? A nossa dúvida agora é nos pacientes que estão no sobrepeso, que a gente ainda não tem resposta, né? Como eu disse, o diabetes tipo 2, ele tem lesão, ele tem a fisiopatologia, né? O porquê que tem essa descompensação glicêmica, também é uma dúvida para a gente. Pode ser que nesses pacientes de sobrepeso, ainda o grande problema não está nos hormônios do intestino, pode estar em algum outro local que a gente não sabe. Então, na minha opinião, para os pacientes com obesidade, ou seja, IMC acima de 30, não é mais a opinião da doutora Mila nem do doutor Écio. A ciência está do nosso lado e falando que realmente a gente tem resultados muito bons. Não é em 100%, né? A gente sabe que quanto menos obesidade a gente tem, a gente pode ter outras influências, os resultados não serem tão maravilhosos assim, mas que melhora. Eu acho que a ciência, eu acho que é isso. Quanto menos o IMC, aí que está a nossa dúvida, certo? É muito legal isso aí, Mila. E eu queria fazer uma pergunta na sua experiência aí, que a gente tem alguns anos aí de experiência. Se você já viu algum paciente que não melhorou em nada o diabetes após a cirurgia? Não, nada não. Eu também acho que eu nunca vi. Existem pacientes que, na verdade, a gente gostaria que melhorasse mais, né? Que, por exemplo, diminuísse, não usasse insulina, né? Mas, assim, eles diminuem a dose, eles diminuem... E o mais importante, que na minha opinião, como endocrinologista, é melhorar o controle, né? Independente do que a gente faça para esse paciente. Então, quer dizer, se ele tinha um diabetes descompensado e depois da cirurgia bariátrica, mesmo usando medicação, ele está compensado, isso está ótimo. Isso já é para nós médicos que cuidamos disso, já está sendo, já foi um ótimo tratamento. Ô Mila, oi Bia. Duas perguntas interessantes. Em relação à tireoide melhora com a cirurgia bariátrica? Essa é uma pergunta que bastante paciente faz e é interessante de responder. Acho que essa é para você. Coisa. O funcionamento da tireoide não, tá? Mas assim, o câncer de tireoide tem uma correlação com obesidade. Então, quando a gente fala, né, daí com vários outros cânceres. Então, a melhora, né, você retirando a obesidade, você diminui o risco de ter câncer, tá? Mas o funcionamento da tireoide, não. Uma coisa interessante de falar, os pacientes que já tomam remédio para tireoide, por exemplo, o hipotireoidismo, que usam o hormônio tireoidiano, quando a gente perde peso, a gente tem que diminuir a dose, tá? Porque
a relação do tratamento do hipotireoidismo com o peso existe. Então, quer dizer, um paciente que tem 150 quilos vai precisar de uma dose maior para o controle do hipotireoidismo. Quando ele perde peso, a gente precisa diminuir essa dose. E é legal que falou de câncer de tireoide, né? Na verdade, assim, inúmeros tipos de câncer estão relacionados à obesidade, né? Então, quando o paciente perde peso, a chance dele ter uma neoplasia, um câncer maligno em vários órgãos diminui consideravelmente. Isso é muito, muito importante mesmo. Tá? O Thiago perguntou como que o endócrino ajuda no reganho de peso, Mila. Essa é uma questão... Ele já sabe, mas ele quer que a gente fale, entendeu? Nossa, eu acho que... Eu brinco muito com os pacientes, né? Eu falo que o seguinte, depois da cirurgia, o cirurgião, ele diminui sua importância. Você me desculpe, doutor Hércio. Não, concordo plenamente. Quem entra em ação, eu falo que somos os endocrinologistas, os nutricionistas, os psicólogos, e vocês vão acompanhar esse paciente uma vez por ano, fazendo a endoscopia, né? Fazendo o que vocês têm que fazer. Mas o endocrinologista, ele vai ajudar muito o paciente com risco de reganhar o peso. E aí está a nossa grande importância, tá? É falar para esse paciente que a obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, que a cirurgia bariátrica é o melhor mecanismo de controle, mas que pode ser que não resolva 100%, e que a gente precise sim tratar, e tratar com medicação, tá? Para que esse paciente não corra o risco de ganhar peso novamente. Então, isso é um tratamento certo da obesidade. E é isso que a gente tem que fazer. Não pode nunca dar a sensação para o paciente de que, ganhou peso de novo, agora não tem mais o que fazer. Tem sim. Tá? Hoje em dia, a medicina tem vários medicamentos que a gente pode introduzir para ajudar o paciente a segurar o ganho de peso depois da cirurgia bariátrica. Assistindo e tendo dumping com 2 câmeras, isso é bom. Eu gosto do dumping, eu não acho ruim não, viu? Muito joia. E saber que é o seguinte... O endocrinologista também pode ajudar o paciente para controlar o dumping, né? Existem medicações que a gente pode ajudar o paciente para que ele não tenha isso. Não, com certeza. E a nutricionista é fundamental também. Com certeza. Olha a Gi falando aí. Não é verdade, Gi? É o seguinte, na verdade, isso é uma crítica que eu tenho aqui no Brasil e eu falo para bastante gente, que o Brasil o paciente é muito centrado no médico, né? E muito centrado no cirurgião. Tô me desmerecendo aqui. Mas, na verdade, claro, a cirurgia é muito importante, todo mundo tem medo da anestesia, tal. Mas a preparação e o acompanhamento depois da cirurgia são mais importantes do que a própria cirurgia, na minha opinião, para resultado. E quem faz essa preparação e o acompanhamento é muito mais endocrinologista, nutricionista, psicólogo do que o próprio cirurgião. É que aqui no Brasil, e eu falo isso para o pessoal da minha equipe, as meninas sabem disso, que assim, as especialidades têm que abraçar o paciente. E eu acho que isso, o cirurgião ainda faz mais um dia, que ele abraça, o paciente precisa, ele que acaba aparecendo, tal. Então, isso eu falo para todo mundo, que nós precisamos que o nutricionista faça o seu papel, a psicóloga faça o papel, mas abrace, tenha a disponibilidade para o paciente. Eu acho que isso a nossa equipe faz bacana de ter... o paciente ele tem que se sentir acolhido. Eu acho que esse é importante. E acolhido não no ponto de vista cirúrgico, porque graças a Deus, se a cirurgia foi tudo bem, o cirurgião vai fazer o quê? Vai pedir uma endoscopia de vez em quando, ver se está com uma gastrite, se tem refluxo, e olhe lá. E o resto da equipe é muito mais importante. Então, eu costumo bater muito nesse pé e vou trabalhar para isso. A gente está ficando mais velho e vai aí o pessoal mais novo, né? Nós estamos aí, o Dr. Thiago que está comigo aí. Agora a gente está assumindo o capítulo de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E uma das nossas ideias é realmente trabalhar o quê? Trazer as equipes, os outros profissionais para junto da gente, né? Nós não queremos trabalhar junto. Mas hoje em dia ainda é muito difícil de ter isso. Então, Mila, com certeza, o endócrino acho que é muito mais importante que a gente depois da cirurgia do que nós mesmos, né? E saber que assim,
Oi? Não, o Rafael está perguntando do preparo, é interessante. Lembra de falar do preparo da cirurgia metabólica? É a mesma coisa, gente, exatamente igual, é a mesma cirurgia. Pode falar, meu. Eu acho que é muito importante o paciente portador de obesidade saber que a nossa equipe, ela, como qualquer equipe, deve e nós fazemos isso, que é saber que essa doença, a obesidade, é uma doença que precisa de cuidado de vários tipos de profissionais, né? E que esse paciente, ele está amparado por nós. E que a gente não vai deixar esse paciente nunca com a sensação de que, ai, porque eu não fiz direito, ai, porque eu sou sem vergonha, porque eu faço isso ou eu faço aquilo. Eu falo muito isso para os pacientes, o seguinte, o boicote, né, o não fazer direito faz parte da doença. E que nós, como equipe, é que vamos tomar todo o cuidado para que ele não caia nessas armadilhas pós-cirurgia bariátrica. Por isso o retorno é tão importante, né? Por isso que acompanhar com a gente é tão importante, porque nós sabemos que a gente vai ter esses percalços pós-cirurgia bariátrica e que a gente tem condição de auxiliá-lo e não deixar que caia, que reganhe peso, que deixe de fazer atividade física, que a doença metabólica retorne, tudo isso. E eu falo o seguinte, que o tiro metabólico, né, da cirurgia, ele vai se perdendo, porque é impressionante, o nosso organismo vai brigando contra. E a gente tem que... Eu falo o seguinte, a batalha da obesidade, a gente ganha, mas a guerra é a vida inteira, não adianta, entendeu? Então, assim, eu falo que como mulher tem que ir no ginecologista, homem tem que fazer exame de próstata, quem tem obesidade, que é uma doença, isso a gente, por favor, quem está assistindo, tem que levar isso para a população. Obesidade é uma doença. Por favor, vamos... Não é desvio de caráter, né? Exatamente, não é sem vergonhice, não é falta de opinião, não é falta de força de vontade, pelo amor de Deus, nós precisamos parar com isso. E elas têm que ser acompanhadas para o resto da vida, e quanto mais fator eu agregar no tratamento, mais resultado eu vou ter. Se eu tiver educador físico, psicólogo, nutricionista, TO, quanto mais gente eu colocar para a gente trabalhar nisso, mais resultado a gente vai ter. Isso é muito importante mesmo. Né? Concordo. Que mais? Que mais? Você veio falar do preparo. O que era? O doutor Rafael, aí, que é da nossa equipe, está perguntando. O preparo da cirurgia metabólica e bariátrica. Gente, é exatamente igual. Né? É claro que, assim, quem tem diabetes tem que ter o diabetes controlado para a gente fazer a cirurgia. Como quem tem pressão alta, quem tem outras doenças, tem que asma, doença pulmonar, tem que estar controlado para quê? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia eletiva. Né? E agora nós estamos, assim, numa situação muito complicada com o Covid, a questão opera, não opera, quem opera. A Sociedade Brasileira de Bariátrica e Metabólica tem algumas diretrizes para a gente fazer ou não fazer a cirurgia. Está muito difícil, é um período muito difícil, né? Mas como é uma cirurgia eletiva, ela tem que ser feita no melhor momento. Então é o seguinte, risco não tem como. Quando a gente sai de carro, a gente corre risco. Mas nós temos que correr o menor risco possível. E para isso tem que esse preparo, que é fundamental, que nós falamos, e o preparo ele é multidisciplinar, claro que são vários exames. Eu falo que o preparo tem dois objetivos. Primeiro, preparar o paciente para que a gente melhore a vida do paciente. Isso eu falo para todo mundo. Nós precisamos melhorar a vida dos pacientes. Por dois motivos. Primeiro, que é muito gostoso. Ver o pessoal falando aqui, como pessoa, é muito bom. Né? Eu falo quando o pessoal sobe a escada do consultório lá, é uma delícia ver o pessoal subindo feliz da vida, arrumado. É muito jóia. Né? E a outra coisa é que nós estamos junto com vocês. Né? Os pacientes que nós operamos, que são da nossa equipe, sempre vão ser, não tem jeito. Então, deixa eu falar. Pode falar. Deixa eu falar um pouquinho do preparo do endocrinologista, porque vocês, cirurgiões, vão estar sempre aí nessas lives e tudo. Mas eu falo que o papel do endocrinologista dentro da equipe de cirurgia bariátrica, antes da cirurgia, a gente é responsável por saber se esse paciente teve alguma doença, a gente usa esse termo, né, endógena, ou seja, que não é uma relação com o hábito de vida, para que a gente tem que descartar a possibilidade disso. Por isso que a gente pede um monte de exame antes da cirurgia bariátrica.
O endocrinologista também é responsável por saber se a obesidade trouxe alguma doença associada a isso. E aí entra o diabetes, a pressão alta, o problema de colesterol e tantas outras doenças. E depois da cirurgia, durante o procedimento, nós não temos realmente nenhuma relevância muito grande, mas depois da cirurgia bariátrica, é o endocrinologista que fica muito atento a todas as perdas nutricionais, juntamente com a nutricionista, óbvio, e saber que a saúde dele como um todo vai impactar o envelhecimento desse indivíduo, né? Então, como é que vai estar esse controle metabólico? Como é que vai estar a saúde óssea desse paciente? Então, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas um endocrinologista é muito, muito importante para o paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica. A Fabi está perguntando como que ela pode fazer para encarar com tranquilidade e sem medo. Fabi, eu falo o seguinte, medo é uma coisa inerente ao ser humano e é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Né? Se a gente não tivesse medo, a gente morria muito rápido, porque ia fazer um monte de coisa que não ia dar certo. Então é o seguinte, o que você tem que saber? Você tem que saber que ninguém está fazendo loucura. Se você vai fazer a cirurgia porque você tem indicação, que o risco de você continuar com os problemas que você tem hoje são maiores do que o risco cirúrgico. Hoje a cirurgia é uma coisa muito segura, muito mais tranquila do que era quando nós começamos a fazer lá atrás. Né? E seguir recomendações. Eu acho que isso é importante. Achar que vai fazer a cirurgia e acabou o problema, esse é o problema. Né? A cirurgia é uma etapa para mudar de vida, mas eu costumo falar que quem faz o gol é o paciente. Não adianta. E isso, que acontece? Seguir a recomendação do endocrinologista, do psicólogo, do nutricionista, do cirurgião, tenho certeza que vai muito tranquilo, que, assim, falar que é fácil, acho que não existe vitória sem esforço, tá? Mas que tem resultado, que vai te trazer benefício, que vai melhorar a sua vida, acredito que sim. Então, acho que isso é muito importante. É tranquilidade, fazer tudo direitinho, com calma, no tempo certo, que vai dar tudo certo. Viu? Eu falo muito, assim, quando os pacientes vão me procurar, eles me procuram bem no final, assim, de toda a trajetória até fazer a cirurgia. Mas eu falo que o preparo, ele é muito importante, né, para o paciente. Eu falo que toda sala de espera, todo exame que ele tem que ficar lá sentadinho esperando, é uma reflexão que ele faz. Por que eu estou aqui? É isso mesmo que eu quero? Né? Qual é o meu compromisso depois disso? Eu consigo cumprir tudo que eu preciso cumprir? Eu tenho uma responsabilidade comigo mesmo? Então, isso eu acho que é essencial para o sucesso depois da cirurgia. E nós somos chatos, né, Écio? A gente não faz de qualquer jeito. Bastante. Eles até reclamam com a gente, né? Nossa, mas que demora, nossa, mas quanto exame, tudo isso. Mas eu acho que para o sucesso, né? Para que o paciente tenha a vida toda saudável pela frente, é muito importante esse cuidado que a nossa equipe tem. E eu sou muito orgulhosa de fazer parte disso. Muito orgulhosa, acho que a gente faz muito bem. De verdade, acho que a gente faz com muito profissionalismo. A nossa missão é que esse paciente tenha saúde, né? E com isso vem o sucesso de vocês, né? Dessa equipe cirúrgica tão boa. É engraçado, né? A gente tem orgulho de ser chato nesse aspecto. E é verdade mesmo, gente. A gente faz as nossas reuniões e nós temos uma reunião nossa mensal. E agora nós estamos fazendo pelo Zoom. Olha só que equipe dedicada, né? A gente fala deles, né? Você pode falar. Sim, não, deles. Discutimos casos, falamos para todo mundo, e realmente nós somos chatos. E olha que todo mundo viu? Não é só cirurgião endócrino. A equipe se dá bem, acho que está tanto tempo junto, porque acho que todo mundo é chato mesmo. Ô, Mila, tem mais uma pergunta, que seria: qual seria a meta de uma cirurgia metabólica do ponto de vista laboratorial e de peso? Olha, o de peso, a gente tem, né, a redução. Geralmente o paciente perde 40% do peso, certo, doutor Écio? 30, eu gosto de falar de 30 a 40, vai. 30 a 40% do peso, a gente estaria ótimo.
Em relação ao diabetes, é a gente conseguir um bom controle glicêmico. Um bom controle glicêmico, da maneira mais assim fácil para a gente entender, é através da hemoglobina glicada, que é um exame que a gente coleta, uma coleta de sangue normal, em que a gente consegue ver como é que ficou a glicemia nos últimos 90 dias. Tá? A gente fala que é um filminho da vida do açúcar do sangue do paciente dos últimos 90 dias. Quando a gente consegue um controle do diabetes, que isso significa uma hemoglobina glicada menor que 7, nós estamos controlando bem o diabetes. É muito. A Edilane, nós operamos ela e o Fábio. Aí. Um abraço para vocês. 11 anos a Dani Bufan, nossa senhora. Outro dia, uma das primeiras pacientes, 16 anos, assusta quando a gente fala. É muito, muito bacana e ver a turma boa, né? Porque eu já peguei fase, Mila, você já pegou também, de falar assim, não, faz a cirurgia bariátrica, 5 anos depois, acabou tudo, não tem mais jeito, né? E na verdade, o que acontece? A vitória é de vocês. Eu acho que a cirurgia é uma etapa, mas a conquista é de vocês. E não tem vitória, como eu falei antes, não tem vitória sem esforço. Então, acho que é muito interessante a gente discutir, e quanto mais a gente conseguir passar a informação para vocês, e eu acho que vocês podem passar para os outros informações, porque nós estamos passando uma fase tão difícil de informação correta, né? Ninguém sabe para que lado vai, para que lado vem. E é importante falar assim, que a gente fala na nossa equipe, a gente faz uma medicina baseada em evidência. Tudo que a gente fala para vocês não é da nossa cabeça. A gente tem trabalho científico, estatístico, mostrando o resultado, mostrando o risco-benefício. Acho que isso é muito importante. E o resultado e o retorno para a gente é ver as mensagens que nós estamos vendo. É muito, muito gostoso mesmo. Eu queria agradecer todo mundo. Acho que nós já estamos aqui há 45 minutos falando, para não cansar todo mundo. Nossa, um monte de gente que a gente acaba vendo aí. Queria agradecer mesmo. Né, agradecer a doutora Mila, todo o empenho que ela tem nesse tanto tempo, que ela a formação dela no início era endócrino infantil e eu tive que puxar ela para esse lado aí, não teve jeito. Eu ainda sou. Mas está com a gente. Realmente, esse trabalho, né, você sempre me pedindo, 15, 16 anos, Mila, vem trabalhar comigo. E realmente eu me apaixonei. Eu gosto muito disso, gosto muito de estudar sobre isso. Acho que é realmente um tema muito, muito interessante. E a gente tem muita satisfação, né? É muito gostoso ver o paciente bem. É muito desafiador também. Nem tudo é lindo, né, Hércio? Tem pacientes, às vezes, que têm muito mais o medo, né, de reganhar o peso e tudo. E nós estamos junto com vocês. E a gente tem a ciência ao nosso lado, tá? No qual a gente consegue ajudar muito. Não tenham medo disso. O reganho de peso, ele acontece pouco até, né, doutor Hércio? Os pacientes que voltam com a gente realmente são muito bons os nossos resultados. Quando a gente fala a gente vê estatística na literatura, não é a estatística que a gente vê nos nossos pacientes que acabam voltando, porque muita gente acaba não acompanhando também, né? Por isso que precisa voltar. Por isso que eu acho que, assim, se eu pudesse passar uma coisa só nessa reunião, é isso. Que nós, médicos, a gente tem que ter humildade, tá? De saber que nós não somos os donos da verdade e com cada paciente a gente aprende. E que os pacientes também têm que ter humildade de saber que eles sozinhos não vão conseguir seguir sozinhos nessa jornada pós-cirurgia bariátrica. Precisamos todos, endocrinologistas, cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, todos juntos que a gente vai conseguir que esse paciente tenha sucesso pelo resto da vida dele. E eu queria agradecer também à equipe e dizer que é o seguinte, cirurgia bariátrica é equipe. Isso eu tenho total convicção hoje, depois de 16, quase 17 anos fazendo cirurgia bariátrica. Se a gente não tiver uma equipe unida, que conversa, que pensa igual, que tenta, que sempre aprender, né? Então eu queria agradecer todo mundo. Michel, Ricardo, Rafael, o Thiago que está com a gente, Adriana, Esther, Adriana Leite, todo mundo, todos que passaram com a gente também aí nesse tempo aí, que o sucesso é de todos. Acho que é muito importante isso para a gente não esquecer de que
o ser humano é complexo, obesidade é complexo, diabetes é mais complexo ainda. Eu falo que quanto mais eu estudo obesidade e metabolismo, mais eu vejo que eu tenho que aprender, né? Queria agradecer também a nossas experimentadoras, a Conceição, a Renata que entrou, agora que está a Estefânia junto, né? Estão lembrando dela aqui, tá joia? E dizer que nós estamos aqui junto com vocês, que o resultado de vocês é o nosso resultado. Eu falo que se vocês estiverem bem, nós estamos bem. Se vocês estiverem ruim, nós estamos perdidos também. Tá joia, gente? Mila, tem que clicar aí para você deixar ao vivo essa live aí. Pergunta pro seu filho aí como que faz aí pra gente não perder. Vou chamar meu filho. Gente, obrigado mesmo. Boa noite a todos. Se cuidem aí nessa fase difícil aí que nós vamos passar e qualquer coisa a gente está à disposição, tá joia? Beijo, Mila. Beijo para todos. Tchau. Tchau, tchau.